Olá, amigos. Olha, eu aqui de novo no nosso canal que tem o nome de Fala que Você Se Cura, né? E sempre trazemos aqui artigos, histórias, a Bíblia, né? Que eu sempre digo a vocês que eu amo, que vejo um manual, né? De acertos para nossas vidas, né? Se tiramos as pedras das mãos, se buscamos, né? De fato, uma vida nova, se não estamos mais tão satisfeitos com determinadas coisas nas nossas vidas, que é normal no nosso estágio evolutivo, né? E aí eu trouxe hoje uma maneira de pensar que eu acho que pode te ajudar, como me ajudou estudando e creio que também pode te ajudar, que é a história de Nicodemos, né? A Bíblia, ela pode ser interpretada de várias maneiras e tá tudo bem com isso, que cada um sabe de si. Ela pode fazer uma interpretação histórica, ela pode ter uma interpretação mais psicológica, ela pode até ter uma visão romântica, né? E tá tudo bem com essas e outras nuances que você conhecer. E a história de Nicodemos, eu acho que tem muito a ver com a gente, porque o que acontece? Nicodemos, ele não estava muito satisfeito com o que ele estava tendo em relação à espiritualidade, a questão da religiosidade, a questão das crenças, né? Ele estava trazendo uma questão de estar querendo se achar, como todos nós. De alguma maneira nós já estamos, porque nós não mergulhamos no corpo à toa. Quem brinca com a vida somos nós. Deus não brinca de maneira nenhuma com nenhum de nós. Existe um propósito para cada um de nós e a gente precisa acordar para essa situação. Só que o que acontece? Nicodemos, ele sai à noite para procurar Jesus. Ele vai buscar Jesus à noite. Por quê? Porque ele não quer ser visto. Ele não quer que ninguém saiba que ele sai para procurar o nosso Senhor Jesus, né? Porque ali ele já está procurando as mudanças internas da vida dele. E aí ele chega e diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele sabia, né, que Jesus, ele era aquele homem diferente. Ele sabia que o que Jesus estava trazendo naquele momento era diferente de tudo que ele estava vendo, de tudo que ele conhecia, né? E como já falamos aqui, ele queria essa renovação, ele queria entender. E por que eu também trouxe essa história de Nicodemos? Porque fala muito ao meu coração. Quando já há algum tempo eu comecei a acordar para entender determinadas coisas e situações que eu não estava mais de acordo, que eu não queria mais para a minha vida, como não quero, eu fui entender e fui mergulhando no autoconhecimento que ele não se acaba. Mas à medida que a gente vai entrando para esse mar, que é imenso, a gente também vai se aquietando, a gente vai se achando, né, enquanto pessoa, no nosso propósito, no que a gente está fazendo aqui e tudo mais. Devagar e sempre, mas a gente precisa ir. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui também você pode fazer várias leituras. Mas o que a gente está querendo se ater hoje, desse nascer de novo, é nós nos redescobrir, a gente de fato pensar o que eu estou fazendo aqui, das nossas potências, sair de um quadro que vemos muito, né, nas terapias, das pessoas muito se maldizendo, muito se sentindo e se achando incapazes de muitas coisas, muitas das vezes de tudo. E na realidade não é assim. Porque a gente tem que ter a ideia de Deus, que somos filhos de Deus, que somos seres divinos, né? E que estamos buscando, sim, a nossa felicidade. O que é o que todo mundo quer.
a nossa felicidade. E aí, ele diz assim, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Mas eu vou dar uma puladinha aqui e depois você vê nesse capítulo aqui com calma, que está lá em João, no capítulo 3, a história dele, e a gente vai se ater aqui, que ele diz assim. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Quando Jesus diz para ele assim, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho. Porque ele era um entendido, ele era uma pessoa inteligente. E aí ele ainda questiona essa fala, quando Jesus ele diz que, assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí, nessa fala aqui, que Nicodemos, então, não entende muito, que é assim. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Numa fala também, Jesus nos traz aqui, dentro de um conceito mais psicológico, que, dependendo de nós, acionando a nossa vontade, nós ainda não sabemos aonde podemos chegar. Por exemplo, eu não achava, não pensava, há algum tempo atrás, de, nesse momento, estar aqui, nesse canal, falando de assuntos que têm muito fundamento para o meu coração. Senão eu não estaria aqui. E quando ele fala de Nicodemos, porque, olha só, há mais de 2000 anos atrás ocorreu esse fato. E Nicodemos, ele está servindo agora, nesse momento e para tantos outros com outras pessoas, de exemplo. De, naquele momento, buscar outras situações que não estavam mais de acordo com os conceitos dele. Então, quando Jesus fala para ele, ele não entende, como muitas das vezes também nós não entendemos, muitas das situações que acontecem conosco, aonde nós podemos chegar. Porque tudo aquilo que nós desejamos ser, nós podemos sim conseguir. À medida, é claro, que eu também faço a minha parte. E aí, o que eu também, pensando nisso, para ter um profundo sentimento, ter um profundo entendimento melhor dessa questão de Nicodemos, como é que nós podemos associar? Eu me lembrei de uma história do 100º macaco, que funciona assim. Tinha uma macaca numa ilha, e a macaca, de repente, começou a pegar umas batatas que estavam no chão. Eu vou procurar enxugar para o vídeo não se estender muito. Ela começou a lavar as batatas e comer. Os outros macacos, e ela comia, pegava do chão e comia, com areia, com terra, com tudo. E aí ela começou. Daqui a pouco, outros macacos estavam fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco, todos os macacos daquela ilha estavam fazendo a mesma coisa que a primeira macaca, lavando as batatas e comendo. Só por ter visto uma macaca começar a história. Então vamos aqui ligar a macaca a Nicodemos, que começou a mudar os seus conceitos, porque no final ele já estava lá ajudando a Jesus. E essa macaca brotou essa ideia, teve esse insight, e daqui a pouco todos os macacos da ilha estavam fazendo a mesma coisa. Mas, pasme, que é o ponto, o cerne da questão de nós aqui, é à medida que eu mudo,
falando desse desencontro com Deus, com Jesus, que o mundo procede. E aí nós estamos aí nessa situação complicada, em que está doído para todo mundo, e que está puxado para todo mundo, mas que nós podemos sim começar a fazer a nossa parte, a fazer a diferença. É esse o ponto que eu estou querendo organizar aqui na cabeça de cada um de nós, pegando esses exemplos, trazendo para nós e acreditarmos que nós podemos sim mudar o mundo através de cada um de nós. Mas qual que é a chave poderosa dessa história? Porque uns falam que é teoria da conspiração, que não há comprovação, mas essa história, ela existe. Daqui a pouco, fora daquela ilha, aos derredores daquela ilha, porque isso foi uma pesquisa, porque é assim que o mundo funciona, né? A história do outro, e da minha mãe, e da minha avó, e da minha bisavó, vai passando. É assim que nós estamos construindo a nossa história. Por isso a Bíblia, ela é a nossa história. Algumas pessoas contam de um jeito, outras contam de outro, né? Aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto, temos as nossas dificuldades de interpretação, eu vou interpretar e interpreto isso que eu estou falando aqui de uma maneira, no seu coração vai chegar a outra. Por isso que é legal a gente tirar as pedras da mão e começar a pensar nas histórias. Como que eu posso fazer para eu proceder melhor, em vez de eu só ficar parado? Olha, se eu não me movimentar, a coisa não anda, não tem jeito, porque Deus, Jesus, a espiritualidade, o teu anjo da guarda, quem você quiser, não vai poder fazer a sua parte, senão não tem aprendizado. E aí, os pesquisadores falaram, meu Deus, os macacos das outras ilhas, sem ter acesso a esses exemplos, começaram a fazer a mesma coisa. Isso é profundo demais. Se isso não explodir a sua cabeça, eu não sei o que eu trago aqui, o que eu falo para abrir a sua cabeça. Você pode procurar esses estudos na internet. Nós estamos sendo agraciados e abençoados com muito material na internet. E aí eles ficaram, e aí entramos numa questão de uma consciência, né? De uma vibração, de uma sintonia. Tudo que acontece aqui toca no meu irmão lá do outro lado. Por isso que eu te falo das questões das fofocas, da gente falar mal do outro, da gente pensar mal do outro. Ah, mas eu vou fazer o que se eu penso? A gente procurar mudar esse tipo de pensamento, procurar sair dessa faixa, mudarmos. Qual que é o meu filtro? Qual que é o meu caminho? É o nosso Senhor Jesus. O que Jesus faria no meu lugar num momento desse? Em que uma pessoa, ela age comigo de uma maneira que me machuque, que me traga dor. Eu sempre sou muito, clara aqui, não sendo dona da verdade. Mas às vezes é mais viável você encerrar uma relação do que você continuar machucada. Ou respirar, tomar um ar e depois retomar e reaver. Se realmente é uma necessidade, se realmente é o desejo, né? Se realmente tem que ser. Porque Deus, Ele une as pessoas porque tem um propósito, meus irmãos. Então está todo mundo no lugar certo. Nos trabalhos, na nossa casa, até a gente ir passando de fase, né? Aí eu vivo um ciclo aqui, aí me caso, então vou para uma outra cidade trabalhar. Tudo é uma leitura que nós precisamos fazer. Em cima disso, de os pesquisadores terem entendido que eles chamam de que existe uma consciência, a física quântica, a metafísica, ela fala muito disso, né? Por isso que às vezes a gente está com uma certa agonia, com uma certa angústia. Às vezes eu me pego de madrugada, né? Me levanto assim, porque acredito plenamente no plano espiritual. Tenho profunda certeza de que saindo do corpo, quando eu vou dormir, eu busco a Deus pedindo que eu possa me encontrar com Ele, com Jesus, com a espiritualidade. Aí tem uns que dizem assim, nossa, encontrar com Deus, quanta arrogância. Ué, cada um sabe de si. Encontrar com Deus, sim. Porque seu Filho amado dele, que é o nosso Senhor Jesus,
nos escolheu, né? Quando ele abandona 99 ovelhas para pegar uma perdida, o que ele quer dizer para nós? O que isso representa também? Que todos nós temos muita importância no coração de Deus, no coração de Jesus. Que nenhum de nós está abandonado. Em realidade, nós o abandonamos quando estamos agindo que nas situações que não estão de acordo com o coração de Deus, com o coração de Jesus. Porque Jesus ele foi o único que aqui na terra pisou e que fez toda a vontade do nosso Pai. Por isso ele é o Filho amado de Deus, o Filho querido de Deus, né? Porque ele é a consciência de Deus. E aí, quando eles chegaram a essa conclusão, e estão lá estudando e tal, né? Meu Deus, olha só, como isso é profundo. Então, uma das coisas que eu posso fazer, paralisando tanta maldade, tanta guerra, é entrar em oração, né? É entrar em oração, é mudando meu pensamento, mudando meu comportamento, ainda que o mundo não queira. Porque às vezes dentro da família é o lugar mais complicado. Mas, essa semana estudávamos e me veio assim um insight. Quem sabe se Deus não nos escolheu para dentro ou da família, ou no trabalho, ou dentro de um templo religioso, na sua religião, que você adota como afeto do teu coração, de sermos aqueles primeiros que vamos buscar as mudanças, que vamos servir, ainda que num grau pequeno, de exemplo para que as pessoas mudem, realmente buscando Deus e realmente buscando Jesus. Partindo de um ponto que nós não estamos aqui para brincar, né? Buscando a maturidade, porque se você está aqui nesse canal, se você está aqui junto comigo, com toda certeza a gente tem meio que uma sintonia, a gente tem uma vibração, a gente está buscando as mesmas coisas. Eu vejo, entendo perfeitamente das minhas limitações em relação aos estudos e desenvolver melhor, mas eu estou aqui buscando fazer a minha parte. Eu estou aqui estudando, eu estudo muito porque amo estudar e tenho a plena certeza que não podemos alçar voos mais altos no que diz respeito à nossa ascensão espiritual se eu não tenho o conhecimento, se eu não busco o autoconhecimento para ver as minhas sombras, para ver as minhas dificuldades de verdade, e ver no que eu posso mudar. Ainda falávamos de um exercício tipo, quando eu chego em casa do trabalho ou do mercado, como é que as pessoas se sentem ou pensam? Chegou quem não devia chegar, ou diz assim, eu estava com saudade de você. De verdade, a gente precisa ouvir essas coisas, entender essas coisas, e se eu quero a mudança realmente, porque a gente quer tanta coisa, né? Mas é aí fazer. Mas, corroborando tudo isso que nós trouxemos aqui, eu também queria falar de uma questão maravilhosa, que é a imaginação sociológica. A imaginação sociológica ela é uma disciplina nas faculdades de sociologia, são estudos, que eles dizem o seguinte, que toda a sociedade, que todo um comportamento social, econômico, de relação, ele nos afeta. É a ciência, uma visão científica, né? Porque funciona assim. Nos afeta. Mexe com o nosso comportamento, mexe com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Vai lá estudar e ver isso também. Que as minhas atitudes, elas são embasadas naquilo que me rodeia, nas religiões, na política. Por isso que todo mundo, em todos os campos, em todas as nuances da vida, teremos que melhorar, reinterpretar, estudar, refazer, pautado nas bases do Cristo. Fazendo ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Todas essas ciências vão ter que se juntar. Essa é a proposta de Deus.
eu ser o que eu sou dentro do templo religioso, dentro da minha casa, no meu trabalho, na política. Pode demorar, não vamos ser aqui inocentes. Mas, de novo, como Nicodemos, com a teoria do centésimo macaco, e eu estou falando da imaginação sociológica, que agora estão trazendo para nós. Isso é evolução. Isso é crescimento, isso é estudo que vai trazendo, falando da sociedade, falando da história, da religião, tudo isso que compõe a cada um de nós. Para quê? Para nós melhorarmos. É importante nós entendermos todas essas matérias. E eu vou te falar, quanto mais tempo a gente deixar parado, pior é para cada um de nós. Então, poderíamos falar muito mais coisas aqui, separamos tanta coisa, tanto material, né? É que essa imaginação sociológica, ela permite que a gente entenda, como biografia, história, ela é maravilhosa, eu tenho estudado também acerca disso. Mas é tudo isso para te dizer que quando você fala, você se cura. Quando você pensa melhor, você se cura. Quando você fala de uma maneira reedificante, reeducada, com uma fala de não mais machucar. A gente vai se atropelar, a gente vai se atropelar. Eu estou aqui, não é porque eu estou aqui falando disso que eu não faço ainda essas coisas. Mas por isso eu estou aqui, porque eu me lembro, olha, você está lá no canal, você tem que procurar melhorar. E quem me conhece realmente admite, sabe que eu já melhorei muito, que eu estou buscando. É cada vez mais essa interação com Deus e com nosso Senhor Jesus. E também uma coisa que eu estou trazendo muito para mim, eu também não desejo a aprovação de ninguém. Eu só desejo a aprovação de Deus e de Jesus e de mim, porque eu sei a minha história. Eu sei as dores que eu passei, você sabe as dores que você passou, você sabe das suas dificuldades, você sabe das suas limitações como eu. E nós estamos construindo na nossa história, ainda que devagar. Tudo isso para te dizer que o nosso comportamento, que o nosso sentimento, que o nosso pensamento, assim como Nicodemos, que saiu à noite para não ser pego, é comum ainda nós estarmos ainda nessa timidez, nessa preguiça, muitas vezes latente, de não buscarmos esses estudos para a gente, nossa melhoria. Se eu já me melhorar, eu melhoro o mundo. Porque é esse o cerne da questão. Esse emaranhado quântico. Sabemos que nós afetamos. Basta a gente se aborrecer com uma pessoa, a gente não fica ali remoendo aquela situação. Então a gente pode mudando, abençoando. Olha, que Deus te abençoe, me perdoe por uma fala que foi deseducada, eu não desejo mais, e siga em paz e vamos mudando. Essa é uma luta diária. É sempre assim, procurando boas leituras, procurando bons canais e, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo. Me ajuda a gente crescer esse canal, porque eu tenho certeza que a gente pode sim, com essa fala que tivemos aqui agora, ajudar as pessoas a tirar, às vezes, as pessoas da caixinha, porque tem me ajudado muito, de verdade. Então, compartilha esse vídeo, dá teu like, faz tua inscrição, bota teu comentário, para a gente poder ir cada vez mais se ajudando, né? Se eu já penso assim, como aquela macaca, então eu vou ter uma atitude melhor. Gente, a gente sai com esse gás, a gente vai se inundando, sabe? Dessa força eu também vou fazer, sabe? Vou atravessar uma senhorinha na rua, vou procurar ajudar, porque dentro mesmo de um contexto de Deus, se eu não ajudo e posso ajudar, eu já estou me atrapalhando o outro. É isso, sabe? Que a gente vai melhorando essa psicosfera tão puxada, tão doída, mas que quem está à frente desse grande barco é o nosso Senhor Jesus. E não tem como afundar. A terra não afunda, o Brasil não afunda. Nós não vamos afundar, porque Deus é o nosso tutor. Jesus é o nosso leme, né? Os conceitos de Jesus é a nossa fala. Tomar cuidado com o que eu falo, porque eu materializo daqui a pouco aquilo que eu estou falando. Outro dia trarei uma história corroborando bem essa questão do falar. No mais, eu adorei esse material que eu estudei
E adorei ter compartilhado com você. Espero muito que te ajude de alguma forma, né? E a gente entender qual que é a maior questão aqui, que todos nós estamos juntos, embora separados geograficamente, mas juntos numa consciência. E que é importante que eu faça parte da solução desse mundo. Então, muito obrigada por você me ouvir. Muito obrigada, de fato, por você estar aqui comigo. Obrigada por você ter se inscrito no meu canal, ter dado seu like. E eu tenho certeza que com a oração e com a nossa força, a gente pode ajudar, sim, as pessoas. Fica com Jesus e até a próxima.